Vamos aproveitar o nosso tempo juntos e abram as suas Bíblias comigo num texto que para mim tem sido um norte ministerial. Esse texto eu lido com ele há 15 anos e para mim ele é o texto mais marcante da minha vida, que é Jeremias capítulo de número 29. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos no capítulo 29, propriamente do versículo 4 ao versículo 14. E se você puder deixar a sua Bíblia aberta para que a gente possa também explorar alguns outros versículos deste texto. Jeremias capítulo 29, versículos de número 4 a 14. A palavra do Senhor diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Porque eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos a um lugar donde vos mandei para o exílio. Essa é a palavra do Senhor, que Ele aplique aos nossos corações nessa manhã. Queridos, a primeira coisa que eu quero fazer é usar com vocês aquilo que a gente chama lá nos Estados Unidos de reverse psychology, uma psicologia ao inverso. Porque todas as vezes que alguém vai falar em um grupo onde há imigrantes, como é o caso do meu ministério, eu trabalho primariamente com imigrantes, as pessoas usam esse texto e dizem que os imigrantes precisam ficar estacas no lugar onde eles estão e que eles precisam se desenvolver e que eles precisam se aculturar e que eles precisam se envolver na cultura onde eles foram colocados, que eles não podem se amiudar, que eles não podem se acanhar, que eles não podem ter espírito tímido, mas que eles devem andar com intrepidez, com coragem, porque há uma palavra do Senhor de prosperidade para eles. Mas este texto, embora ele fale para exilados, embora ele trate de pessoas que foram arrancadas, que estão transplantadas num outro contexto existencial, geográfico, este não é primariamente um texto só para imigrantes, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus de um modo geral, esse texto se aplica a qualquer um de nós em qualquer lugar. O apóstolo Paulo disse que nós somos todos estrangeiros, peregrinos aqui, a nossa pátria não é nesse mundo, nós temos uma outra pátria. A nossa cidadania, a nossa identidade, ela transcende as barreiras geográficas. A nossa identidade, ela é dos céus, nós somos um povo, concidadãos do reino de Deus. Somos irmãos uns dos outros e concidadãos do reino de Deus. Esse texto, quando nós olhamos para a palavra de Deus de uma forma mais abrangente, mais ampla, o que ele revela é o plano eterno de Deus, de ter uma família, de muitos filhos e de muitas filhas, semelhantes a Jesus, para a honra e para a glória de Deus Pai.
E estes filhos e filhas estão agrupados em diferentes lugares, estão colocados em diferentes regiões, estão localizados em partes diferentes deste mundo. Portanto, esse não é um texto só para imigrantes, brasileiros ou de qualquer outra raça, porque há pessoas que são isoladas dentro da comunidade local, são isoladas por causa de um sistema social excludente, são isoladas porque se sentem não participantes da vida na sua plenitude, são isolados ou são exilados, porque não entendem que a vida lhes sorriu como sorriu para alguns outros. As pessoas dizem, e é verdade, socialmente dizendo, quem imigra são as pessoas fragmentadas, são as pessoas que passaram por algum tipo de trauma na sua terra natal, seja esse trauma sociológico, seja ele financeiro, seja ele por alguma calamidade. Essas são as pessoas que realmente imigram. Ninguém imigra porque está tão bem na sua terra natal que quer tirar umas férias de 20, 25 anos sendo um imigrante ilegal em algum lugar, é verdade. Mas há um exílio que se instala aqui onde nós estamos, que não tem às vezes a menor barreira geográfica. E esse exílio muitas vezes ele é promovido pela própria igreja. Então a palavra do profeta vem em primeiro lugar nos dizendo no versículo 8 e no versículo 14... que essa é uma palavra de Deus para o seu povo, seja este povo aqui em Porto Seguro, seja em São Paulo, em qualquer outro lugar do Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, é uma palavra para o povo de Deus, para que o povo de Deus aprenda a viver os conceitos de Deus, que é um único conceito maior, formar um povo no seu filho, para que por onde este povo for, por onde este povo andar, faça o que este povo fizer, este povo seja um anunciador da maravilhosa graça daquele que nos chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o conceito mais amplo desse texto. Porque esse texto, ele também nos questiona sobre o conceito da eclésia, sobre o conceito da igreja. Porque num conceito mais micro, a igreja ela é do Pentecostes, ela é daquele dia do derramamento sobrenatural do Espírito de Deus sobre as pessoas, do nascimento naquela profecia maravilhosa, na pregação do Evangelho e no ajuntamento daqueles irmãos. Mas num sentido mais macro, a igreja sempre existiu, porque o que nós atribuímos àquele dia é quase aquilo que estão tentando derrubar todos os dias aqui nesse encontro. E eu abro um parênteses para dizer que eu já nem sei mais o que será de mim depois desse encontro. É tanta coisa que eu já derrubei, já mudei, já entendi que não sei nada, que não faço nada certo, e que está tudo errado. E eu não sei se eu saio daqui e vou ser vendedor de seguros ou se eu volto para a igreja. Se eu recomeço uma igreja com uma ou duas pessoas, ou se eu, sinceramente, eu estou em choque. Eu estou em choque. Mas um choque que, se Deus tiver misericórdia, Ele pode transformar numa coisa boa, amém? E eu acredito que você está passando pelo mesmo. Mas no sentido mais macro da palavra igreja, esta igreja não nasceu no Pentecostes. Porque a Bíblia diz que na eternidade passada o Cordeiro de Deus foi imolado. E o Cordeiro de Deus foi imolado na eternidade passada para produzir para Deus um povo. E este povo, o povo de Deus, o Israel de Deus, que não é mais aquela faixa de terra lá na região que nós conhecemos, mas nós, a igreja, somos o Israel de Deus. Este povo foi formado na antiguidade passada. Ele não é do dia de Pentecostes. Deus não olhou do céu naquele dia e disse: nossa, aconteceu algo que eu jamais esperava que iria acontecer. Está começando aquela coisa que eu guardei na minha cabeça pela eternidade, agora está se materializando. Não, num sentido mais macro, a chamada de Abraão é o início de uma igreja, onde Deus chamou para si um povo. E a finalidade desse povo é sempre a mesma: por onde eles passarem, levarem a mensagem de Deus e viverem os conceitos do reino, para que os povos da terra temam e saibam que só existe um único e verdadeiro Deus. Essa é a mensagem da igreja. A igreja, ela é muito além desse dia pentecostal incipiente.
Se você olhar para a história veterotestamentária, você perceberá que toda ela é a história da igreja, demonstrada no povo de Israel, demonstrada através da sombra daquilo que viria em Cristo Jesus e que hoje nós temos a graça e o prazer de dizer, somos a igreja de Jesus, amém? Que corre um sério risco, que Jeremias trata nesse texto. Há um livro que foi publicado nos Estados Unidos há alguns anos atrás, e eu peço perdão pela minha ignorância, talvez já tenha sido publicado aqui no Brasil, chamado From Good to Great, do bom para o melhor ou do bom para o excelente. E a tese do Jim Collins é a seguinte: o pior inimigo do excelente é o bom. Good is the enemy of great. Porque nós não temos excelentes escolas, porque temos boas escolas. Nós não temos excelentes igrejas, porque temos boas igrejas. E quando se tem o bom torna-se o inimigo de fazermos as coisas de forma excelente. E é exatamente isso que esse povo está vivendo. Eles estão vivendo uma coisa boa, embora no exílio, mas um exílio que não era um exílio onde eles eram forçados ao trabalho. O estudo cuidadoso do cativeiro babilônico revela que a nação de Israel teve até alguns privilégios como exilados, mas eles estavam vivendo um momento de relativa passividade ou de paz. E eles, inclusive, disseram que Deus faça com que a minha língua se apegue ao céu da minha boca. Se eu cantar louvores para Deus em terra estranha, se eu entoar a minha harpa, se eu tanger o meu instrumento. A nação de Israel estava vivendo um período de gueto, de isolamento. Para com a nação onde eles estavam, percebam, para com a nação onde eles estavam. E há uma experiência que eu vivi na escola, que eu acho que vale a pena relatar para vocês bem brevemente. Um dos meus professores, ele pegou uma turma semelhante à nossa, e ele distribuiu essa turma na cidade de Roxbury, nos Estados Unidos, na região onde nós estudávamos, e ele colocou essa turma em grupos pequenos, 2 ou 3, em alguns quarteirões, onde havia uma grande igreja, e ele deu uma lista de perguntas para cada um dos alunos, fazerem para as pessoas que passavam. As perguntas eram assim: a pessoa passava, o aluno perguntava, escuta, você mora por aqui? Ah, eu moro aqui no bairro. Não moro aqui, mas passo aqui todos os dias. Eu estou procurando uma igreja, você sabe se tem uma igreja por aqui? Há apenas um quarteirão dessa igreja, dessa mega igreja. E as pessoas respondiam assim, olha, eu não sei. Outros diziam assim, eu ouvi falar que tem, mas também não sei te dar mais informações. Olha, eu acho que ali é uma igreja, mas não tenho certeza. A outra pergunta era o seguinte, para aqueles que respondiam positivamente, a segunda pergunta era a seguinte: qual o impacto que essa igreja teve na vida de quem mora aqui nesse lugar? E as respostas eram quase 100% assim, não sei ou não teve nenhum. Se tem, também não sei te dizer. A terceira pergunta que nós, então, ou que os alunos, porque nós estávamos analisando o trabalho deles, faziam era o seguinte: se tirasse essa igreja daqui, você sentiria falta? 100% das respostas, adivinha qual foi? Não. 100% das respostas foi não. O paradigma apresentado aqui, irmãos queridos, por Jeremias, é um paradigma extremamente atual, contemporâneo, presente aqui. Ele não é um paradigma para o povo que está imigrando. Porque Jeremias propõe uma ação pastoral diferente. Jeremias sugere pelo menos 3 conceitos de ação pastoral que poderiam promover a mudança da cidade onde a igreja existisse, seja ela de brasileiros, de alemães, de asiáticos ou de brasileiros no exterior, não importa. Que eles poderiam promover uma mudança social, que eles poderiam promover uma aproximação do povo de Deus, e você verá isso no texto, e que eles poderiam ser os recipientes do favor e da graça de Deus de uma forma indescritível. Porque lá no fundo o Senhor, diz o versículo de número 11, de número 13, que as pessoas gostam demais de citar, 11,
Lá no fundo, Deus diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos para dar a vocês o fim que vocês desejam, se estas coisas estiverem acontecendo entre vocês. Então eu queria rapidamente propor a você algumas coisas desse texto, para você pensar, orar, levar diante de Deus. Primeira, é que esse texto nos sugere que nós devemos estar preparados para questionar as profecias que chegam aos nossos ouvidos. Falamos tanto de profecia aqui hoje pela manhã, e uma explicação tão maravilhosa, tão espetacular, e não é desta profecia que eu estou dizendo é exatamente da outra, da profecia que imposta a voz, que evoca seres de outro planeta, que falam a língua que ela não que seja uma língua celestial, mas uma língua para impressionar. Estas profecias, Jeremias claramente ele confronta o profeta Ananias, dizendo para ele: esta profecia sua não vem de Deus, porque era uma profecia para o ventre, era uma profecia que dizia o que o povo queria ouvir. Só uma nota, eu tenho certeza, sem conhecer nenhum de vocês, que aqui entre nós há pessoas que talvez tiveram o seu coração marcado negativamente por uma, entre aspas, chamada profecia. Vocês já devem ter notado que eu tenho uma condição na minha pele chamada vitiligo. Essa condição eu vou perdendo a pigmentação da minha pele, e durante um período da minha vida, quando eu estava formando, eu fiquei muito estressado, porque eu achei que eu não ia conseguir terminar o curso, e aí ele cresceu muito. E eu estava pregando em um lugar, e chegou para mim um profeta, e disse assim, no mês de julho, eu me lembro como se fosse hoje, porque eu sei onde eu estava pregando e o que eu estava pregando. E ele disse assim, ele chegou perto de mim e disse assim: meu servo, assim diz o Senhor, conte hoje as manchas do teu corpo, marque esta data no calendário da tua vida, porque no mês de dezembro, por ocasião do seu aniversário, e eu já vou logo dizer a data, porque eu aceito presentes, dia 16 de dezembro, escreva aí, 16 de dezembro, no dia do teu aniversário, contarás e não as encontrarás. Já se passaram 3 anos, a não ser que é um outro dezembro, e que eu não entendi na profecia. Quantas pessoas por esse mundo nosso foram marcados por homens e mulheres que impostaram uma voz que não era a de Deus, que profetizaram segundo seus ventres, que falaram da sua própria usura e falaram para a sua própria vanglória. Nós temos tais profetas nos dias de hoje, gente que convoca a igreja a viver uma segregação religiosa, gente que convida a igreja para o gueto, gente que quer fechar a igreja em 4 paredes, gente que faz uma igreja que é um clube privilegiado, gente que emite uma palavra, uma mensagem, como sendo a igreja de Deus, como sendo uma palavra de Deus, mas que não passa de um desejo humano e carnal de realizar as suas próprias frustrações na vida, de construir o seu reino, de edificar para si castelos. E ainda diz que é a palavra de Deus, e este profeta Ananias, e teve também outro, chegou e disse para o povo: ninguém faça nada, ninguém viva de maneira diferente, pois em 2 anos o Senhor quebrará o jugo do cativeiro babilônico. Está no capítulo 28, versículos de 1 a 10. O Senhor devolverá os utensílios sagrados. A devolução dos utensílios tem uma prerrogativa muito especial nesse tempo, nesse contexto. O povo de Israel não tinha ídolos, o povo de Israel não tinha imagens, o povo de Israel não edificava esculturas, mas os utensílios sagrados do templo, que Nabucodonosor havia levado com os cativos, com a primeira leva de cativos para a Babilônia, era imprescindível na adoração a Deus. O que é que esse profeta está dizendo? Gente, pode ficar da maneira que vocês estão, não precisem fazer nada diferente. Não se preocupem com a cidade onde vocês estão bem, essa igreja é confortável, ela é bacana, ela é boa, ela é uma igreja que tem bons pastores, ela tem bons membros, poderia ser melhor, mas tem bons membros, fiquem do jeito que está. E aí Jeremias, ouvindo aquilo, ele diz: não pode, essa profecia não procede de Deus. E ele diz para Ananias o seguinte: olha, todo mundo
inclusive quem nos antecedeu, apregoou guerra e dificuldades. Você está falando de paz, só de se cumprir o que você está falando, você já vai ter um ibope. Porque nós somos um povo que vive em guerra. Agora, esta profecia não vem de Deus. Ananias fica tão irado que ele arranca aquela marca profética de Jeremias e quebra. E Jeremias, então, agora, com a voz do Senhor, ele diz: irmãos, esta não é a palavra de Deus para este povo. Este cativeiro não será de 2 anos. Este cativeiro será de 70 anos. Esse cativeiro não vai durar apenas isso. Mas o Senhor tem uma palavra para vocês. E aí começa o paradigma, que eu chamo de paradigma de Jeremias, que eu queria passar para vocês hoje, do que ele nos ensina que o povo de Deus deve fazer no lugar onde o povo de Deus estiver. E eu usei 3 palavras com a mesma letra, apenas como um recurso pedagógico, apenas para dar a você talvez mais facilidade de gravar. A primeira coisa que nós encontramos nos versículos 5 e 6 do capítulo 29 é que Jeremias convoca a igreja para ter uma presença no lugar onde ela está. Presença. Versículos 5 e 6 dizem o seguinte: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, não vos diminuais. Jeremias está convocando o povo para um engajamento social crítico, para uma presença marcante, não para uma igreja tímida, não para uma igreja que recua, não para uma igreja que não faz, não para uma igreja que se contenta com o seu ajuntamento dominical, mas para uma igreja que tem o seu ajuntamento dominical como uma fornalha a aquecer o coração, que vai para a cidade de segunda a sábado. É isso que ele está chamando a igreja. Lembram do meu exemplo? Pessoas na esquina da Comunidade da Graça em São Paulo, na esquina da igreja que eu sou o pastor, na esquina da igreja que você frequenta, e as pessoas perguntando: tem uma igreja por aqui? Imaginem se da minha igreja tudo que disserem é o seguinte: olha, tem um templo gótico ali que é histórico, muito bonito, é isso que você quer ouvir da sua igreja? Ali tem um galpão enorme, cheio de gente. Não, o que Jeremias está fazendo é indo contra aquela profecia de um motim existencial, de uma segregação coletiva que muitos promovem dos púlpitos, para que as igrejas sejam apenas promovedoras do seu próprio bem-estar social, de que a gente se enriqueça, de que a gente tenha, de que a gente faça para nós mesmos apenas, mas que a gente se esqueça de que Jesus morreu por quem está lá fora também, e nós somos um povo chamado por Deus para anunciar as boas novas daquele que nos resgatou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, querido? O papel da igreja não é se amiudar, o papel da igreja é se agigantar, o papel da igreja não é recuar, o papel da igreja é avançar, o papel da igreja na cidade não é se conformar, é pelo contrário, é levantar uma voz que seja contrária, é andar na contramão da história, como vocês têm ouvido aqui. Quando os outros dizem que os pobres são marginalizados, a igreja deve dizer: pois será nas margens o nosso ministério. É quando os outros dizem que a igreja precisa se enriquecer, a igreja diz: a nossa riqueza só tem algum valor se ela desembocar no necessitado, se ela estender a mão para quem sofre, se ela promover na nossa cidade uma melhoria. A presença é o primeiro paradigma que Jeremias nos ensina nesse texto. Aliás, ele vai de acordo com o restante da palavra de Deus. Nós fomos chamados com 2 funções vitais. 2 funções vitais. Eu moro num país onde 6, 7, até 8 meses, na minha região, é um inverno muito rigoroso. E uma das coisas que mais me fere onde eu moro é que de novembro, talvez antes um pouquinho, outubro até fevereiro, 4 horas da tarde está escuro, de precisar acender o farol do carro. O período de luz é muito curto. A luz do dia é um período pequeno. E a ausência da luz promove inclusive uma doença que é típica daquela região, que chama SAD, S-A-D, que é para nós que somos latinos, a ausência do sol promove, ela auxilia num processo depressivo. Então muitas pessoas ficam depressivas porque o dia é escuro, porque o dia é fechado.
A palavra de Deus nos chama para sermos duas coisas essenciais. A primeira é a palavra de Deus diz que nós somos luz deste mundo. Para que onde a luz chegar, todas as trevas da injustiça, todas as trevas do pecado, todas as trevas da prisão, todas as trevas de toda forma de manipulação, seja dissipada. Porque a luz do Senhor chegou. E a igreja é chamada para ser sal, para não deixar perder, para diferenciar, para dar sabor, para dar prazer. Então Jeremias ele encarna esse conceito bíblico para dizer o seguinte: a igreja precisa ser presente na cidade. E a igreja não entenda pelo templo, entenda pelo grupo de irmãos. Se a sua célula são apenas 3 pessoas, 4, você é a igreja do Senhor. Imagine se alguém pode dizer assim: aqui nesse apartamento, nesse conjunto de apartamentos, neste prédio, tem um povo que se reúne ali no 214, aqui no 32, que faz diferença nesse lugar. Esse é o chamado, esse é o paradigma de Jeremias para nós. A segunda parte desse paradigma é aquilo que eu chamei de prece. Vocês poderiam chamar de oração, eu usei a palavra P, a letra P apenas como um recurso pedagógico, presença, prece ou oração. Capítulo 29, versículo 7, a parte B. E orai por ela ao Senhor. E orai por ela ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse em João 15, 5, sem mim, nada podeis fazer. O paradigma que é apresentado por Jeremias, ele apresenta a espiritualidade que a igreja precisa para confrontar o mal social. Uma das matérias que mais me chocou quando eu estudava, foi quando o meu professor disse que o mal, que o pecado, ele pode ser institucional. E aquilo me deu um choque, porque como estudioso da palavra de Deus, e pecado é eu pequei, eu prostituí, eu menti, eu falhei, eu errei o alvo, isso é pecado. Como que uma empresa pode ser pecaminosa? Como que uma pessoa jurídica pode ser pecaminosa? E durante um ano e meio, nós discutimos essa questão do pecado, que ele é institucionalizado. E o pior é que o pecado não se institucionaliza apenas nas sociedades que nós consideramos mundanas. O pecado se institucionaliza também através da igreja. Quando ela rouba do ser humano a capacidade de viver o potencial de Cristo nele ou nela. Quando a igreja promove uma mensagem do evangelho que é contrária às escrituras sagradas, a nossa coletividade se torna pecaminosa e essa instituição começa a funcionar de forma maligna. O pecado individual coletivizou-se, o pecado individual sistematizou-se, o pecado individual tomou áreas que não estão mais no nosso controle. Então aqui, Jeremias diz o seguinte: Nabucodonosor, a Babilônia, todas as instituições babilônicas e um conceito existencial alheio de Deus, distante de Deus, ele só pode ser transformado com a oração do povo de Deus. Oração pelas favelas, mas para Deus salvar os traficantes. Oração pelos hospitais aidéticos, para que Deus salve aquele que voluntariamente entregou a sua vida à prostituição. Oração, vejam, ele está dizendo: orai pela Babilônia. Orai pela Babilônia. Porque a Babilônia é o lugar onde vocês estão. Orai por São Paulo. Porque São Paulo é o lugar onde vocês estão. Orai pelo seu bairro. Seja ele um bairro de classe média alta, um bairro rico ou uma favela. Porque é ali que o Senhor vos colocou. Orai pela cidade onde Deus nos levou. E interessante que o processo migratório aqui é o primeiro que não depende de uma política expansionista de nenhum país. O processo migratório aqui ele foi realizado pelas mãos do Eterno. Foi Deus que pegou esse povo e levou para lá. Ou Deus tinha dado um surto e não sabia o que estava fazendo naquele momento, cometeu um ato falho. Ou então, como nós entendemos nesse texto, tudo fazia parte do projeto de Deus, de tratamento com o seu povo, e de abençoar aquele lugar. O povo de Deus, queridos, guardem isso, esqueçam de tudo que eu falei, guardem esta frase: o povo de Deus foi chamado para abençoar o lugar onde nós estamos. Não interessa o lugar,
Não interessa quem são as pessoas, não interessa o seu nível cultural, não interessa se tem o que comer ou não, não interessa se parecem com a gente ou não. Não interessa, nós ainda brigamos. Eu vou contar uma coisa rapidinha para vocês. Havia uma missionária que comprava, naquela época nós não tínhamos CDs, eram fitas em VHS, não tínhamos DVD. E ela comprava todas as minhas pregações. E uma pessoa lá na cidade pegava e mandava de 2 ou 3 para ela, e com as minhas pregações ela plantou uma igreja no interior aqui de um determinado estado. Ela reunia as pessoas, colocava a televisão e colocava a fita. Ela começou um grupo célula assim. E esse grupo cresceu entre 3 ou 4 células para mais de 50 pessoas. Mas naquela época eu fazia um tratamento para o meu vitiligo que incluía uma aplicação de laser. E o laser, se a enfermeira não calibrasse a máquina absolutamente correta, ele me queimava muito. E como eles tinham que fazer aplicações em volta dos meus lábios, e várias vezes os meus lábios deram bolhas enormes, porque a bendita da enfermeira errava o negócio de calibrar lá o negócio. Ela me disse assim: você cresce cabelos no seu rosto, barba, bigode? Eu falei, sei lá, deve crescer. Ela falou assim, então deixa. Eu teve uma época que eu tinha a barba bem maior e o cavanhaque bem mais cheio. Ela disse, deixe, porque os fios de cabelo amenizam os raios. E aí, mesmo que eu errar, vai te ferir menos. Eu falei, boa ideia, bom consenso aqui nós. E eu fiz isso. Mais ou menos um mês depois, a secretária da igreja disse, pastor, tem um recado aqui para você que você vai achar no mínimo bizarro. Diz que é. Ela falou assim, lembra daquela mulher? Falou o nome, eu já sabia quem era. Sim. Ela falou assim, ela ligou aqui para isso, ela ligou do Brasil. Não era caro ligar. Para dizer que ela nunca mais compraria uma fita minha. Porque homem de Deus não pode ter barba. Aí eu falei, eu morro com um negócio desse. Eu morro com um negócio desse. Ela desprezou o bem que ela estava fazendo para todas aquelas pessoas. Ela desprezou as pessoas que chegaram a Jesus. Ela desprezou o crescimento do reino de Deus por uma besteira. As nossas igrejas foram chamadas para ser, queridos, lugar onde a bênção de Deus é distribuída. E para confrontar esse mal social, e esse mal religioso, e esse câncer que consome lentamente aquilo que nós chamamos de igreja de Jesus, é somente no poder da oração. E é por isso que Jeremias diz para o seu povo, vá, ore, dobre os seus joelhos e ore por essa cidade. Porque nós precisamos do poder do Espírito. Para que aconteça entre nós o que Jesus mesmo ensinou em Mateus 6, versículo de número 9. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. É o poder do Espírito. Nós precisamos de um revestimento espiritual. Dobrar os nossos joelhos pela nossa célula, pelo nosso prédio, pelo nosso bairro. Marcar a nossa presença. Estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês? Primeiro, paradigma de Jeremias é a presença. E o segundo é a oração. O terceiro, que está no versículo de número 7, a parte A do versículo. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. E aqui eu queria fazer uma frase que talvez fique melhor para você gravar. A palavra, o paradigma é paz. Porque a igreja tem sido promotora de guerras. Quando o pastor Antônio Carlos falou aqui algumas coisas, e aquilo veio muito ao meu coração, porque um dos trabalhos que eu fiz para a faculdade onde eu estudei foi exatamente sobre o nazismo, de como a igreja alemã ficou de boca calada, para não dizer do lado, do crescimento do maior crime, da maior atrocidade que nós já presenciamos, que a humanidade já viu. Como que a igreja pode se calar diante de tanta destruição, por uma diferença de cor, por um desejo de uma sublimidade racial, uma soberania racial, perdão. Então eu escrevi uma frase que talvez seja mais fácil para você gravar a paz. É que para se ter shalom, porque a palavra aí é shalom, versículo 7, a parte A, diz, procurai o shalom da cidade para onde vos desterrei.
para se ter shalom, paz na cidade, é imperativo, e é a única condição de trazermos o shalom para a cidade, é que Cristo seja formado nas pessoas que habitam esta cidade. O shalom não vem porque compramos um terreno e construímos um prédio de 25 andares, só de crente. Ô, gente, deve ser horrível, né? Dependendo do lugar, você viver no meio dessa turma é um chute na canela. Porque se tem uma coisa chata, é você conviver com gente religiosa, não é não? Ou é só eu que acho? Shalom só se instalará na cidade quando o príncipe da paz for gerado, formado no coração de cada uma das pessoas que habitam esta cidade. O que é que Jeremias está dizendo para aquele povo? Busque a paz da cidade, o shalom da cidade. Seja Cristo, o príncipe da paz, formado em mim e em você na cidade, para que através disto a gente forme Cristo na vida de outros, e estes de outros, e estes de outros, e pela propagação da vida de Cristo em nós, haja paz na cidade. O desarmamento não resolve o problema da paz, desarma o legítimo e arma o ilegítimo. O desarmamento não vai necessariamente promover bem-estar, onde as pessoas possam andar despreocupados. Agora, crie, instale, gere, forme o príncipe da paz no coração das pessoas, e gente agressiva, violenta, gente briguenta, gente que quer o mal, gente que quer destruir a vida como eu e você, nos tornamos pessoas diferentes, não pelo nosso esforço, mas porque Ele nos transformou. Se queremos a paz da cidade, nós precisamos formar o príncipe da paz no coração das pessoas da cidade. Se queremos a paz no nosso bairro, nós, igreja de Jesus, povo de Deus, Israel de Deus, precisa formar o príncipe da paz no coração dos habitantes daquele mundo para onde Deus nos transplantou. Deus te transplantou para algum lugar. Deus te levou para algum lugar, Deus me levou para um lugar. O meu papel lá é cumprir esse texto, mas não porque eu sou imigrante, não porque eu estou desplugado da minha terra, não, porque eu sou filho de Deus e carrego em mim a imagem do Deus Todo-Poderoso, porque Cristo habita em mim e aquele povo precisa conhecer a Jesus. Mas o mesmo se aplica a você, no Paraná, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Nordeste, aqui de todo lugar, em São Paulo, onde você for, lá no meu amado estado de Goiás. Veja o que Pedro diz na casa de Cornélio, quando discutindo depois no concílio em Jerusalém sobre a questão do derramamento do Espírito Santo. Pedro diz assim, Atos capítulo 10, 36, lá na casa de Cornélio, ele diz: vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de Shalom, de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. A única possibilidade de termos paz, diz para a pessoa que está do seu lado, é se gerar Jesus em você, querido. Porque nós somos violentos, agressivos. Nós somos pessoas com um temperamento próprio, disposto, predisposto à violência. Mas quando o príncipe da paz entra, ele doma isso em nós. Ele muda isso em nós, porque ele coloca em nós da sua vida. Então, quando a igreja entende isso, e eu queria ter a arrogância de dizer aqui, me referindo à comunidade da graça como a nossa igreja, quando a nossa igreja entender isso, o que é que nós vamos fazer? A nossa igreja promoverá o bem-estar social, a nossa igreja trará shalom para a estrutura familiar, casamentos serão melhores, relacionamentos de pais e filhos serão estruturados à luz da palavra. Os casais tentarão resolver os seus conflitos agora com um paradigma diferente, com uma proposta nova, com uma coisa nova para eles olharem. Nós traremos segurança para a cidade. Eu fui convidado para pregar em uma igreja que tinha 2 guardas armados na porta. 2 guardas armados. Aí eu perguntei para alguém por que era aqui no Brasil. Porque, não, pastor, é segurança nossa. Falei, querido, por que vocês não desmancham isso aqui tudo? E vocês saem por esse lugar evangelizando, pacificando esse povo através da mensagem do evangelho. E não criar um quartel-general para entrar um número de 200 ou 300 pessoas que são os escolhidos para adorar o Senhor. O nosso Senhor está no coração daquelas pessoas. Alguém citou aqui a Madre Teresa,
E eu li uma frase dela uma vez que eu nunca esqueci. A frase dizia o seguinte: alguém perguntou para ela, irmã Teresa, por que é que a senhora lida com esse tipo de gente? Por que é que a senhora trata desses leprosos? E ela diz assim: vai que Jesus vem disfarçado em um deles. Hã? Isso é a tradução goiana, né? Vai que, não foi assim que ela falou. Imagina. Mas vai que Jesus vem disfarçado em um deles. E a gente perde isso. E a gente perde. E eu termino aqui nos 2 minutos e pouquinho que me resta, para propor a vocês que o versículo de número 11, que nós tanto falamos, que Deus é que sabe que pensamentos tem a nosso respeito, pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos para nos dar o fim que Ele deseja, não de mal, mas de coisa boa, de coisa próspera, pacífica, harmoniosa. Eu vou propor para vocês que esse paradigma de Jeremias é a única possibilidade de nós levarmos as pessoas a terem um encontro transformador com Jesus Cristo de Nazaré. Porque percebam comigo a estrutura do texto, 1 minuto. Ele fala até o versículo de número 10 sobre essa antítese da profecia de Ananias. Ele diz: não serão 2 anos, portanto fiquem aí, moçada, arrumem namorado, e os solteiros digam amém, casem, tenham filhos e filhas, cresçam, plantem pomares aí, comam do fruto dos seus pomares, ou seja, tenham longevidade para usufruir daquilo que Deus está dando a vocês. Mas o versículo 11 parece um apêndice. O versículo 11 parece que foi colocado de forma desconexa nesse texto. Analise o texto. Porque do 10 para o 12 faz sentido, mas o 11 parece um enxerto. Porque quando ele termina o versículo 10, o 12 ele diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim. Por que é que o 11 foi inserido? E eu quero apenas pensar com vocês que isso pode ter sido pelo fato de que Deus está dizendo o seguinte: quando essas ações pastorais estiverem presentes, a nível celular, ou a nível do grande grupo, estas pessoas que terão um encontro com Cristo, experimentarão uma coisa transformadora, maravilhosa, poderosa, e que vai marcar a vida deles, porque aí ele sugere então no versículo 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, deixa eu só terminar o versículo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha que coisa linda, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar, donde vos mandei para o exílio. Quando as nossas igrejas, quando o nosso povo, quando as nossas células, quando o povo que se chama pelo nome do Senhor compreender o paradigma apresentado aqui para o Jeremias, que nós sejamos um povo, eu não vou mais usar a palavra igreja, um povo que marca a sua presença onde está. Um povo que cheio do Espírito Santo, ora pela cidade, e um povo que deliberadamente busca a paz da Babilônia, nós experimentaremos um encontro tão transformador com o Senhor, que aí nós vamos viver as benesses do que essa profecia nos avisa. Deus abençoe vocês, querido.